Nós estamos chegando naquele momento especial do ano. E eu sei que tem muita gente que tem dificuldade. Fala, está pagando é isso e o outro. Agora tudo importa. Nós estamos chegando no tempo da nós vamos comemorar que o Rei veio e fez entre nós. Amém? Esse Deus maravilhoso veio, se fez carne, habitou entre nós. Essa é uma coisa tremenda de nos comemorar em qualquer período do ano. Mas foi esse período que a igreja se separou e nós não comemoramos por causa disso, nós comemoramos a vida de Cristo. Eu quero ler um texto que está com vocês em 1 João, capítulo 1. Vou ler os primeiros 4 versículos, se tiver sua Bíblia, você abre. João, capítulo 1, os primeiros 4 versículos. Nesse período, quando o apóstolo João escreve esse texto, estava tendo um debate entre as igrejas. Está ruim o som, não sei, a gente vai acertar. Então, João escreve essa carta exatamente para dizer que não tem debate. E aí a resposta que ele dá para o problema que estava surgindo, ele dizia que estava surgindo, ele diz assim: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou e nós a temos visto e dela damos testemunho e vos anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Essas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja contemplada. Então, aqui João fala daquele evento central da história da humanidade, que é a vida do Rei Jesus, aleluia. Esse Rei veio, nasceu numa manjedoura. Ele podia ter vindo, nascido como um dos poderosos, a nascer no meio dos humildes. E abalou toda a estrutura política, social. Os povos foram abalados, os governos foram abalados. César foi abalado com isso. E quando ele veio, então, os anjos declaram que o rei do universo tinha se feito carne. Amém. E é esse Deus tremendo, esse rei maravilhoso que veio e que se vestiu como um de nós, tomou essa roupa humana, se fez carne. É ele que nós vamos adorar nessa noite. Como você quer, Pedro? Deus Santo, Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos, Pai, porque isso é Deus tremendo. Nós te louvamos e te agradecemos porque o Senhor enviou o teu único Filho para habitar no nosso meio, para trazer a vida eterna até nós. Nós não tínhamos esperança, Pai, porque nós nascemos no pecado. Não tínhamos condições de pagar o preço pelo nosso pecado, mas o Senhor deu ao teu Filho, o teu único Filho, para morrer por nós. Ele veio e nasceu um deles simples, humilde. E a luz veio para iluminar as trevas. E a luz do mundo a que nós queremos adorar nesta noite. Aleluia, glória a Deus. Santo, santo, és tu, Deus Todo-Poderoso. Recebe a nossa louvor, a nossa adoração. E
visita-nos nesta noite. Santo Espírito de Deus, seja bem-vindo no nosso meio. E nós te louvamos e te agradecemos, porque eu creio que o Senhor vai fazer coisas tremendas aqui nesta noite. E que nós possamos louvar em espírito e verdade pelo nome desta noite. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus, igreja, bem? Vamos começar a férias de hoje. Vamos sair do nosso lugar e vamos cumprimentar aqueles que vieram também, que adoram ao Senhor, nossos irmãos de fé, nossos irmãos de Cristo. Amém? Sai do seu lugar e cumprimenta aqueles que estão aí do seu lado. Isso peça a gente adorar o nome do Senhor, amém? Com caixa, sem caixa, importante é voz e coração, amém?
Deus. Hoje a gente vai fazer algo diferente. Ao invés de trazer os nossos dízimos e as nossas ofertas agora, nós vamos fazer depois da mensagem. E o motivo é simples. Não sei se você sabe, mas o Canadá também tem problema de homelessness, que são as pessoas que não têm uma moradia, e também de fome. E uma das instituições que a gente quer ajudar esse ano é o Hope Mission, e através do Hope Mission, aqui em Edmonton, por $2,75, a gente consegue colocar um prato de comida para alguém que está precisando. E pode parecer contraditório, mas o Canadá, mesmo sendo rico, ainda tem muita pobreza. E a gente, como igreja, tem essa responsabilidade de não somente orar e louvar, mas de ser agente social para abençoar outras pessoas aqui na nossa cidade. Então, nesse momento, só reflita, ore para Deus, através do seu dízimo, da sua oferta, talvez a gente possa ajudar um pessoal aí a não passar fome esse Natal. E isso a gente quer fazer depois da mensagem, porque aí é um tempo que você refletindo, pode pensar com Deus e contigo mesmo sobre como você pode trazer uma alegria social, de repente, para alguém que está passando necessidade muito mais que a gente. King of my heart.
tua presença. Eu não recebi o mais doce amor que me liberta meu ser e a vergonha de estar. Tua presença
faça, Senhor Deus, o milagre nessa noite. Que o Senhor possa entrar, Senhor Deus, neste lugar, Senhor Deus, e nos transformar, ó Deus, da casa diferente. Que o Senhor possa abençoar cada um que está nesse momento, Senhor Deus. Enquanto nós estamos encontrando para adorar o teu santo nome. Nós pedimos agora, Senhor Espírito de Deus, que o Senhor entre nesse lugar, Senhor Deus, entre nossos corações para que possamos ouvir a tua palavra, Senhor. E que essa palavra possa entrar em nossos corações como flecha, e nós possamos sair daqui, ó Deus, diferente do que entramos. No nome do teu filho Jesus, a gente pedimos e oramos e agradecemos. Amém. Graças a paz. Amém. Vocês estão me ouvindo bem? Porque eu não estou conseguindo me ouvir. Agora está melhor? Amém. Eu também não estava conseguindo me ouvir. Vamos mais um minutinho de pé para nós vermos, em reverência à palavra, o texto do evangelista Lucas, no capítulo 2, versos 8 a 20. O Evangelho de São Lucas, capítulo 2, versos de 8 a 20. Eu vou ler essa versão então. Diz assim: havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles, e ficaram atemorizados. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo, estou trazendo boas novas de grande alegria para vocês, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu um Salvador, que é Cristo o Senhor. Isto servirá de sinal para vocês. Encontrarão um bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com um anjo louvando a Deus, dizendo: vamos ver juntos? Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, aos quais Ele concede seu favor. Quando os anjos os deixaram e foram para os céus, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém e vejamos isto que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, contaram a todos o que lhes fora dito a respeito daquele menino.
e todos os que ouviram o que os pastores diziam ficaram admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Pai, abre o nosso entendimento para que a tua palavra tenha sobre nós a autoridade que o Senhor quer para cada um de nós nessa noite. Em teu nome, Jesus. Amém. Podem sentar. Estamos no terceiro domingo do Advento e hoje eu desejo refletir sobre o Cântico dos Anjos, ou como nós conhecemos, né? Glória in excelsis Deo, glória a Deus nas alturas. Vamos só situar o nosso texto. Era chegada a hora do nascimento de Jesus. Nós sabemos pelos versos anteriores que José foi a Belém, Belém da Judéia, cidade de Davi, para que ele pudesse se alistar. Havia sido um decreto. E então Maria, já de 9 meses, foi junto com José. E o texto diz que lá chegou a hora de Maria dar à luz. E é interessante, todo mundo sabe a história, que não havia um lugar para que eles pudessem repousar, um lugar que eles pudessem se hospedar, e tudo que eles conseguiram então foi uma caverna, uma gruta. Era normal que grutas fossem usadas para poder guardar animais. Eles guardavam as mulas, guardavam boi, guardavam alguns cabritos. Isso era normal, era uma espécie de um paiol. E foi ali então que que Maria deu a luz a Jesus. E o texto diz então que enquanto Maria estava lá parindo, que Maria começou a cuidar do seu bebê, colocou num coxo, algo estava acontecendo um pouco distante dali. O texto diz que enquanto Jesus descansava numa manjedoura, enquanto Maria se refazia do parto, enquanto José cuidava da sua esposa e do bebê recém-nascido, havia alguns pastores num campo próximo a Belém. E esses pastores, então, eles vão ser as primeiras testemunhas do nascimento de Jesus. E eu gostaria que, dentro desse texto, então, dos anjos e os pastores, nós pudéssemos tirar aqui algumas reflexões, alguns princípios para o nosso crescimento espiritual. A primeira coisa que eu gostaria de ressaltar nesse texto para nós é que, como nós cantamos aqui, sobre a glória de Deus, é que a glória de Deus, ela busca o ser humano aonde quer que ele esteja. É interessante porque o texto fala que na mesma região haviam pastores que guardavam o seu rebanho na vigília da noite, e aqueles pastores não estavam sabendo do que estava acontecendo lá em Belém, eles não sabiam que Jesus estava nascendo, eles estavam cumprindo uma responsabilidade deles, eles estavam a trabalho, provavelmente acredita-se que era por turnos, e eles estavam ali guardando os rebanhos, guardando as ovelhas, guardando do quê? Guardando de animais selvagens, guardando de pastores inimigos que roubavam também os rebanhos, e provavelmente havia ali uma fogueira, e eles estavam conversando enquanto cuidavam do seu rebanho. E não tinham a menor ideia do que estava acontecendo. E Jesus, então, nasce em Belém. E é interessante que, provavelmente, se nós fôssemos pensar na nossa lógica, as primeiras pessoas que deveriam saber que Jesus havia
havia nascido, talvez deveriam ser os sacerdotes. Não é verdade? Eles ensinavam a respeito da esperança messiânica. Talvez os escribas, os fariseus, talvez os rabinos, que deveriam saber, ou os políticos que deveriam saber, porque eram pessoas importantes, eram pessoas influentes, e se os sacerdotes, se os rabinos, se os escribas, se os fariseus, se o prefeito, se o governador, seja quem for, essa turma toda soubesse, talvez a notícia se espalharia com muito mais facilidade, com muito mais rapidez. Mas o texto fala para nós que a ilógica, ou aquilo que não cabe na mente humana, não foram essas pessoas que o primeiro anúncio do Salvador foi feito. Foi feito a pastores, ou como seria na linguagem do apóstolo Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, ele diz assim: Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para envergonhar os sábios. Ele escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se glorie. Deus escolheu as coisas desprezíveis. E é interessante porque os pastores, eles eram tidos como pessoas desprezíveis. Aí você pode pensar, mas Moisés foi pastor, Abraão era pastor, Davi foi pastor de ovelhas. Mas acontece que para o povo, para a sociedade, para os rabinos, para os sacerdotes, os pastores não podiam guardar a lei. Eles eram pessoas impuras. Então, nem mesmo o testemunho de um pastor era considerado. Se houvesse um caso ali no tribunal, eles não podiam testemunhar. E foram a esses, então, que Deus se manifestou primeiramente. O que aconteceu? O texto diz que desceu um anjo do céu, aonde eles estavam, no campo, à noite. E o anjo diz que a glória do Senhor brilhou ao redor deles. Gente, eu não sei se vocês já pararam para pensar. Jesus podia ter nascido a qualquer hora do dia. Não podia? De manhã, de tarde, tardinha, meio-dia, mas Jesus nasceu à noite. E isso não foi um acaso. Isso, na realidade, Isaías já havia falado no capítulo 9, que o povo que andava em trevas viu o quê? Uma grande luz, e aos que viviam na sombra, da região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. E era noite, mas Jesus estava nascendo, e lá no campo, o texto diz que a glória de Deus encheu aquele lugar, a noite, a penumbra da noite foi tomada pelo quê? Por uma luz. O texto fala que o original é um resplendor, é uma glória, é uma luz tão intensa, tão sobrenatural, que era impossível olhar para esta luz. A glória de Deus se manifestou naquele lugar, porque a glória de Deus havia se manifestado em Belém, numa manjedoura. E Deus então invade as trevas da noite naquele campo, se manifestando para aqueles pastores, porque a treva do coração humano nasceu a esperança, nasceu a luz para toda a humanidade. E o texto diz então que naquele momento o anjo desceu, mas o resplendor não era do anjo, a glória não era do anjo, a luz não era do anjo, era de Deus. E aquele anjo desceu, acredita-se que seja Gabriel, a Bíblia não fala de que anjo que é, mas o fato é que veio um
e eles foram tomados de grande temor. Na realidade, eles ficaram aterrorizados. Por quê? Porque eles viram um anjo? O Antigo Testamento estava cheio de relatos de anjos. Naquela época era comum relatos de aparições de anjo, manifestações de anjo. Na realidade, o anjo apareceu a vários personagens bíblicos. Daniel viu anjo, Isaías viu anjo, Abraão viu anjo, Sara viu anjo, Ló viu anjo, Jacó viu anjo. E eles apareciam de forma humana. E toda vez que um anjo aparecia, ele aparecia com uma missão. Ele tinha algo a informar. Ele tinha uma mensagem especial da parte de Deus. O profeta Isaías diz: anjos, arcanjos. Ezequiel fala de querubins, de serafins. Fala de orfins. Olha o que o autor aos Hebreus fala para nós no capítulo 1, verso 14. Os anjos são espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que vão herdar a salvação. O mesmo autor aos Hebreus, no capítulo 13, diz assim: não negligencieis a hospitalidade, porque sem saber, alguns praticando-as hospedaram anjos. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: anjos existem, anjos se manifestam, é verdade, mas não existe anjo da guarda. Nenhum lugar da Bíblia nos autoriza a adorar anjos, a venerar anjos, nem Gabriel, nem Miguel, nem qualquer um outro. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que nós já temos um que nos guarda. Jesus disse assim: eis que eu estou com vocês todos os dias até o fim, até a consumação dos tempos. Nós temos Jesus Cristo diuturnamente na nossa vida. Nós não precisamos de mais ninguém para nos guardar. Não há necessidade de anjo. Eles são ministradores. E foi isso que aconteceu. Mas então, por que eles tiveram medo? Eles tiveram medo da glória de Deus. Não foi de anjo. Sabe por quê? Porque quando Moisés quis ver a glória de Deus, Deus tampou o rosto de Moisés, porque o resplendor da glória era demasiadamente tremenda para o ser humano. Isaías, quando viu a glória de Deus, o que aconteceu? Ele cai no chão, estarrecido, e ele grita: ai de mim, porque eu vi a glória do Rei. E então, eles temeram. E aí, meus irmãos, a glória foi ao encontro deles. E por que Deus vai ao encontro dele com a sua glória? E hoje vai falar: não temas, porque eu trouxe para vocês uma boa notícia. Sabe por quê? Porque agora a glória de Deus não é mais algo distante. Ela não está mais lá no tabernáculo, ela não está mais lá em Jerusalém, ela não está mais no templo. Até a glória de Deus agora visita a terra. Foi o que Zacarias cantou, que Deus estaria visitando a terra. E então, a glória de Deus encontrou aqueles homens com uma boa notícia. Eu trago uma boa nova, uma nova de grande alegria, que será para vocês, que será para todo o povo. Sabe por que é tremendo isso? Porque nós não podemos vislumbrar ou contemplar a glória de Deus fora de Jesus Cristo. É em Cristo que a glória de Deus se manifesta para nós. E aí, o que acontece? Ele continua. Eles vão dizer: olha, nasceu a boa nova. Nasceu hoje, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo. E isso vos servirá de sinal. E então, enquanto o anjo deu ali a notícia, o texto fala que apareceu um anjo, junto com aquele anjo, uma milícia de seres celestiais. Sabe por quê?
Porque a glória de Deus em Cristo, ela produz adoração. Olha que coisa maravilhosa. Aquele brilho, os pastores são os primeiros a receberem a notícia, o primeiro anúncio no Novo Testamento sobre o nascimento de Jesus foi dado àqueles homens. E só depois que o anjo falou que Jesus nasceu, o Salvador nasceu, o Cristo nasceu, o Senhor nasceu, é que o coral cantou. Por quê? Por que o coral não cantou em cima do estábulo? Por que o coral não cantou para Maria, para José? Ou para o próprio menino Jesus? Por que o coral não apareceu sobre a cidade de Belém, anunciando para todo aquele povo que Jesus havia nascido? Ele cantou lá aonde a glória de Deus apareceu para aqueles homens. Por quê? Esse exército, o texto fala, o original diz que essa milícia é um exército celestial, é milhares de milhares de milhares de anjos. Os olhos daqueles homens foram abertos espiritualmente e eles viram aqueles anjos, aquele exército que começou a cantar glória a Deus nas maiores alturas e paz da terra entre os homens a quem ele quer bem. Aí você se perguntou por que eles cantaram? Qual foi a razão desse louvor? Meus irmãos, aqueles anjos que estavam acostumados a dar glória a Deus dos céus, porque Deus habita no meio dos louvores. Apocalipse diz que os anjos adoram a Deus sem parar. Deus, a expectativa da vinda do Filho de Deus era tanta. Havia tanta alegria de saber que a inimizade entre o homem e Deus agora estava sendo rompida, de que Deus finalmente olhou para a terra e Deus visitou a terra e Deus enviou à terra a luz que iria iluminar todos os homens. Que Deus iria estar manifestando agora a sua glória através de Jesus Cristo, que o céu já não continha mais louvor, não cabia mais no céu, o céu se funde com a terra em adoração a Deus. E eles vão dizer glória a Deus, porque só Deus é digno de honra, só Deus é digno de glória, só Deus é digno de adoração por tudo aquilo que ele estaria fazendo e estava fazendo em prol da humanidade. O Salmo 29 diz assim: tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devido ao seu nome, tributai ao Senhor e adorai o Senhor na beleza da santidade. E os anjos então estão tributando louvor ao Senhor Jesus, ao Senhor Deus, porque o nascimento de Jesus é um ato exclusivamente divino, é um ato de Deus, é um ato de amor. E os anjos estão cantando que o amor de Deus tomou forma. Gente, não é lindo? Teu coração não aquece? Eu fiquei com calor aqui já. Porque os anjos cantam assim: olha, o agir salvífico de Deus agora é palpável, o amor de Deus agora é tocável, o amor de Deus agora é visível, ele é audível, e isso é adoração. Deus doa à terra aquilo que lhe é mais importante, aonde o que fora a ele mais precioso, o que lhe é mais amado é o seu próprio Filho, que ele se agradou desde a eternidade. E Deus amou tanto o mundo, tanto, que ele foi então generoso de enviar esse mundo perdido, condenado, em trevas, morto, o seu Filho unigênito. E aí, aqueles anjos cantam, porque a glória de Deus agora
Quem a visse não era mais sujeito à morte. Porque a glória de Deus agora, quem a visse, ganharia a vida. E vida em abundância. Porque Jesus é a revelação de Deus. Jesus é a revelação da glória de Deus ao mundo. Olha o que João 1,14 diz pra gente. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de quê? De graça e verdade. E olha que ele continua. E vimos a sua glória. Glória como do unigênito do Pai. O mundo perdido nas trevas agora estava sendo propiciado, possibilitado a reconciliação. E só em Cristo é que a reconciliação se tornou possível. Porque Deus não poupou o seu próprio filho. Ele mandou o seu filho do céu para Belém. De Belém, Jesus foi para o Calvário. E foi por amor. E olha o que Paulo fala. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. A saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Por isso os anjos adoraram. Por isso os anjos louvavam. Porque eles, assim como nós aguardávamos a redenção, agora aqueles anjos estavam vendo o amor de Deus se tornar carne. Por quê? Porque a salvação desceu da terra. Meus irmãos, Maria cantou quando entendeu o propósito de Deus com a vida dela. Zacarias cantou quando entendeu o propósito de Deus na vida do seu filho. Os anjos cantaram quando entenderam, quando viram o propósito de Deus de salvar o mundo, reconciliar o mundo, mandando a sua glória e a sua luz através de Jesus Cristo. Nós, quando entendemos os planos de Deus para a nossa vida, quando nós entendemos os propósitos de Deus, a única resposta que nos cabe é adoração, louvor, honra e glória somente a Deus. E por fim, mas não é a última, esse texto nos diz então que esses anjos cantaram. Eles cantaram glória a Deus nas maiores alturas. Deus tinha que ser glorificado, Deus tinha que ser exaltado, Deus tinha que ser adorado, porque agora a sua glória, a sua majestade, o seu domínio, o seu governo estava presente na terra em Jesus Cristo. Mas ele continua, e paz na terra entre os homens. A glória de Deus manifesta ao mundo tem como consequência a paz na terra. E é interessante porque a paz que o texto está falando não é um sentimento, não é consequência de um bem-estar, de algo resolvido. Ele está dizendo que a paz na terra está entre os homens. Eles estão cantando, glorificando a Deus, porque a paz entre Deus e os homens agora estava possível, porque a paz é uma pessoa, é Cristo. O reconciliador que traz a paz estava deitado numa manjedoura, estava deitado num coxo, lá na cidade de Belém. Assim, o Deus que visitou a terra se fez paz. Isaías diz que Jesus é o príncipe da paz. O filho que nos foi dado, ele é o príncipe da paz. Por quê? Porque em instante, agora com Deus, a separação com Deus,
aquilo que nos tornava impossíveis de viver com Deus. Mesmo que no Antigo Testamento havia lei, mas a lei apontava para Cristo, e se eles não crescerem em Jesus Cristo como Messias, eles também estariam condenados. Mas agora a paz, ela se tornou possível, porque Jesus Cristo é a paz. E o que ele está dizendo então é que a nossa morte, nós que estávamos condenados à morte, nós que estávamos condenados ao inferno, nós que estávamos condenados a uma vida longe de Deus, distante de Deus, agora nós poderíamos encontrar essa reconciliação. Deus estava abrindo os braços para nos receber agora como filhos. E então Jesus se tornou essa paz, Ele se tornou esse canal, Ele se tornou a forma como nós vamos estarmos em paz junto com Deus. Olha que o autor a Romanos, Paulo, escreve no capítulo 5: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Mediante a fé, justificados, ou seja, em Cristo os nossos pecados são perdoados e o Senhor Jesus nos purifica, Ele nos justifica diante de Deus e não somos mais inimigos de Deus, mas só por meio de Cristo. E aí é tão lindo, porque Jesus, no seu último discurso, lá em João capítulo 14, ele vai dizer assim: olha, eu deixo para vocês o quê? A minha paz, não como o mundo dá. Eu deixo para vocês a minha paz. A minha paz eu vos dou. Sabe por quê? Porque eu estou dando a mim mesmo. Mas olha que coisa linda. Na primeira aparição, quando Jesus aparece aos seus discípulos, quando ele entra naquela casa, qual é a primeira palavra de Jesus? Paz seja convosco. Eu estou aqui. Eu sou a paz. Porque Jesus é a nossa paz. E então, o pecado, por causa do pecado, o ser humano não podia experimentar a paz com Deus. Ao contrário. Mas através do príncipe da paz, a paz se faz presente na terra a quem Ele quer bem. E Ele disse então que aqueles anjos cantaram, a paz estava presente. Não porque as pessoas eram boas, não é que aos homens de boa vontade, não é aos homens que querem bem a paz, mas é porque Deus quer bem à humanidade, porque Deus quer que nós venhamos a crer em Jesus Cristo e sermos salvos. E aí o que aconteceu? Eu quero concluir com esse final, quando diz aqui que os anjos, depois de cantarem, depois de Deus ser glorificado, aquele culto maravilhoso de adoração, o texto fala que os anjos então se ausentaram, foram para o céu. E os pastores disseram uns aos outros, no verso 15, vamos a Belém, vamos ver os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. E o texto fala, foram apressadamente. Meus irmãos, a glória de Deus está em terra. A glória de Deus nos encontra, a glória de Deus anuncia a salvação, a glória de Deus está em Cristo, a glória de Deus nos leva a exaltar o próprio Deus. Mas acontece que o que estava acontecendo, o anjo falou, olha, tem sinal, tem prova lá em Belém. Vocês vão encontrar um menino lá. Vocês vão encontrar uma mulher, um homem, um menino deitado no coxo. Só que é interessante que o anjo não catou a mãozinha daqueles pastores e depois da Belém, não. O anjo não foi lá e empurrou eles, vão lá ver. Ele disse aqui, lá estava, que Jesus havia nascido, que o Cristo havia nascido, mas agora eles precisavam
Sabe o que isso mostra para nós? Nós somos responsáveis por aquilo que o Senhor nos mostra. Com aquilo que Deus nos faz conhecer. Com aquilo que nós aprendemos da sua palavra. Cada um de nós recebe a verdade do Evangelho. A verdade é Cristo, a luz que ilumina os homens. Agora o que eu vou fazer com essa verdade? Cabe a cada um de nós. O anjo anunciou. Essa decisão foi deles. Mas sabe o que eu acho lindo nesse texto? Não sei se você prestou atenção, mas o texto fala para a gente que eles conversaram uns com os outros, eles animaram uns aos outros, eles incentivaram uns aos outros. Vamos! Queridos, nós precisamos incentivar-nos sobre a verdade do Evangelho, estimular-nos na fé, levarmos uns aos outros a crescer, a buscar a ver a Cristo, a buscar a crescer em Cristo. E então eles ficaram sabendo, agora era preciso experimentar a verdade do Evangelho. É isso que o Evangelho deve fazer em nós. É isso que a palavra de Deus deve fazer em nós. Deve ser um combustível, deve pôr fogo na nossa vida. E então, olha o que o texto do Carlos deu aqui no começo, o que era desde o início, o que temos ouvido, o que temos visto, com os nossos próprios olhos, agora nós contemplamos, as nossas mãos apalparam aquele que nasceu ao respeito do verbo da vida. Nós temos visto e ouvido e também anunciamos a vós outros. Sabe o que Tiago fala para nós? Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes. O anúncio não teria feito nenhum sentido na vida deles, se eles não fossem lá, se eles não fossem ver com os próprios olhos, se eles não tivessem iniciativa, se eles não apalpassem, se eles não conversassem, se eles não ouviam. Sabe por quê? Porque só Deus dá entendimento a respeito do Evangelho. E então, o que é tremendo, eles me falaram assim: bom, vamos fazer o seguinte, vamos esperar amanhecer, que fica mais fácil para a gente ir lá, né? A mulher acabou de parir, nós vamos lá. Não, eles foram apressadamente. Sabe por quê? Porque as coisas a respeito de Cristo tem que ser agora. A decisão é agora. Você vai ouvir, você tem que dar uma resposta agora. Porque Jesus, falando a alguns homens, algumas pessoas lá, a respeito da avareza, a respeito de manter o dinheiro, de só querer trabalhar, de só querer viver o agora, de só pensar para si mesmo, Jesus diz assim: louco! Hoje mesmo vão pedir a tua alma. E o que vai ser do que você juntou para que vai ser? Meus irmãos, nenhum de nós tem controle da vida. Você não sabe o dia em que a sua vida será ceifada. Você não sabe se amanhã você vai estar vivo. Você não sabe se depois de amanhã você vai estar vivo. Mas uma verdade é esta, é que agora Jesus está dizendo: eu sou a luz do mundo, eu sou a manifestação da glória de Deus, eu sou o Salvador, eu sou o Senhor, eu vim para dar vida, eu vim para tirar as trevas da vida, eu vim para te dar vida, para não te deixar na morte eterna. E o que você vai fazer com isso, o que eu faço com isso, tem que ser agora. Porque amanhã a gente não sabe o que vai ser. Então eles foram. O texto diz que eles foram apressadamente, porque as coisas do reino de Deus, as coisas concernentes a Cristo, não podem esperar. O trabalho pode esperar, outras coisas podem esperar, mas as verdades acerca do Evangelho não podem esperar. Jesus nasceu, a paz de Deus veio ao mundo. E aí você pode pensar assim: ah, pastora, mas para eles foi muito fácil, a glória de Deus apareceu, o anjo apareceu, o cântico dos anjos aconteceu, foi fácil. Não foi
irmãos. Olha o paradoxo, olha a contradição. O Filho de Deus estava nascendo, Deus estava se encarnando e Deus estava justamente mostrando a homens desprezíveis. O testemunho deles não valia nada. Eles podiam falar que visto o próprio Deus ali, as pessoas não iam crer. Então existe deles uma fé surreal, porque havia um contraste absurdo. Nasce o Filho de Deus, nasce o Salvador, nasce o Messias, nasce a luz que vai iluminar todos os homens, nasce aquele que é a luz do mundo, a vida eterna. E eles não eram nada. E nós somos alguma coisa. A Bíblia diz que nós somos menos que nada. Mas Deus manifestou a sua glória a nós através de Jesus Cristo. Nós vimos a glória do unigênito. E o texto termina dizendo que eles viram, contaram tudo, porque quem vê não consegue ficar calado, tem que compartilhar. Coração grande, toma o coração todo, não cabe mais no peito. E aí eles voltaram glorificando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto. E João diz: o que temos visto e ouvido, anunciamos a vós outros também. Eles voltaram transformados. Eles voltaram, não mais agora, Deus não estava recebendo a glória dos anjos. Agora eram os pastores que estavam glorificando. Seu coração foi aquecido. Esse é um cântico, esse é um texto que deve nos levar a refletir o que nós temos feito com o anúncio que já nos foi dado. Como Deus respondido. Jesus Cristo é o seu Senhor. Ele é o amado de Deus. E Deus me pegou por você. Por você. Ele quer ser o Senhor absoluto da sua vida. É para isso que ele nasceu. Foi para isso que ele veio. Foi para isso que ele manifestou a glória de Deus. É por isso que ele é a nossa paz. Porque em Cristo, somente em Cristo, nós temos paz com Deus. O Senhor assim nos abençoe. Eu pedi para você ficar em pé e a gente vai ter mais um louvor a Deus, mas essa mensagem eu espero que eu tenha falado com você, da forma como ela falou comigo. E é interessante porque hoje, antes de ir para a igreja, chegando aqui, o pastor falou: você sabia que 25% de alguma população do Canadá passa fome ou está desabregada? 1 a cada 4 canadenses. Talvez em algumas regiões mais, outras regiões menos. Mas a partir daquela informação, e a pastora também falando, a gente precisa de alguma coisa, abençoar a cidade de Edmonton. E a partir daquele momento que a pastora falou aqui, nós somos responsáveis. A partir de agora eu sei algo. E qual a minha resposta com aquela informação que eu sei? Também, a pastora falou que Jesus nasceu. E às vezes Jesus nasce de maneiras bem diferentes para muitas pessoas. Às vezes é uma música, às vezes é uma palavra, e às vezes é um prato de comida. E a pastora também falou que a gente tem que ser intencional. Ela não usou essa palavra, mas quando Deus mandou os pastores, as estrelas, os anjos, tudo foi calculado, tudo foi feito com amor, tudo foi feito com intencionalidade. E dessa forma, a gente tem uma resposta para dar. Quer seja mostrando com palavras, quer seja abençoando a vida dos outros, mas também através dos
nosso influencer, que é .central@yahoo.com. O dízimo é o dízimo, é a nossa responsabilidade perante Deus com aquilo que Ele nos deu. Mas a oferta vai além. E da mesma forma como Deus não regula a bênção dele para você e para mim, a gente também não pode ficar regulando aquilo que Ele nos dá quando vai para abençoar alguém. E por $2,70 você pode pensar, isso é muito barato. Vai no Starbucks, $4, $5 um café. Mas às vezes, com intencionalidade, orando, colocando a tua oferta, qualquer que seja, talvez você possa dar um banquete. E através desse banquete, alguém conhecer Jesus. Então, eu te encorajo nesse momento, pega a sua oferta e traga o seu dízimo. E que a gente possa trazer Jesus através daquilo que Ele representa para nós, mas também como uma forma tangível, palpável, como a pastora falou, para a gente poder fazer a diferença no dia de hoje. Faça brilhar seu rosto.
algo para nos falar. Boa noite, gente. Bom, eu queria compartilhar duas coisas com vocês. Eu acho legal, espero que vocês achem também. No próximo ano, a gente vai estar começando 2 novos ministérios aqui na igreja. O primeiro deles é um ministério para nós mães. Então, eu queria convidar todas as mães a participarem. A princípio, a gente vai tentar se reunir uma vez por mês. E vamos tentar aplicar o Evangelho no nosso dia a dia da maternidade. Então, se assim como eu, você se sente esgotada, cansada, não aguenta mais, vamos encontrar juntas, né, nossa resposta em Cristo. E mesmo que você tenha filhos mais velhos, você é bem-vinda, porque você pode nos ajudar, né, em fases diferentes. Uma pode ser encorajadora da outra. Então, quero convidar todas as mães. E o outro ministério, que a gente também está muito animado, a gente vai criar um ministério de ensino de inglês para imigrantes, para nós. E foi muito engraçado, porque eu nunca achei que eu ia fazer isso. Eu não queria vir para o Canadá, eu não queria fazer aula de inglês, faz 20 anos que eu dou aula. E chegando aqui, esse desejo começou a ferver no meu coração. E quando eu fui falar com os pastores, descobri que eles já tinham esse desejo há muito tempo. E aí começamos, né, a falar sobre isso. Então, a partir de fevereiro, a gente quer oferecer aulas de inglês para brasileiros ou para outros imigrantes que precisem desse apoio. E futuramente a gente também gostaria de ensinar português, né? Então, como língua de herança para os nossos filhos, para cônjuges, enfim, para quem quiser aprender. Então, nós temos muitos sonhos, nós temos muitos projetos com esse ministério, mas a gente precisa de voluntários. Então, se você gostaria de nos ajudar, nós precisamos de professores, a gente precisa mesmo, se você conhece alguém, venham falar com a gente, tem material e tudo, então vai ser muito bacana. Também esse desejo, né, de comunicar a igreja, porque esse é um ministério de todos nós, a partir do momento que é da igreja, nós somos um, e as aulas, elas acabam sendo mais do que simplesmente com o objetivo de ensinar a igreja. A gente acaba sendo uma rede de apoio para essas pessoas. Então, eu convido vocês, né, a estarem orando por isso, estarem também divulgando para as pessoas que vocês conhecem, né, nos apoiando. E a primeira forma de apoio que eu gostaria de pedir de vocês é com o nome do ministério. Nós não temos um nome ainda. E a gente gostaria de pedir a ajuda de vocês. Então, a pastora prometeu que vai dar um par de ingressos para o cinema, para o nome escolhido. A pessoa que ganhar aí. Então, depois do culto, eu convido você a pegar um papelzinho ali que tem ali fora, colocar numa urna. Depois a gente vai sentar para escolher. A gente está buscando por um nome simples, fácil de falar, que seja catchy, né? Então, por favor, contribuam, não ache que é ridícula essa ideia, coloque lá, porque pode ser essa ideia vencedora, nos ajude, tá bom? Esqueci alguma coisa? Não? Obrigada. Deus está fazendo, né? Agora cabe a nós apoiarmos. Ela não falou, mas será durante o dia, vai ser na Trinity. Eles cederam salas para nós, então nós vamos poder ter livres. A gente já teve aulas de inglês com o Steve, nós tivemos conversação durante o tempo, mas veio a pandemia a gente precisou encerrar, mas agora nós estamos retomando, né? E vamos estar apoiando esse ministério. Os avisos. A turma da pelada
Toda sexta-feira, 8h30, o Maracanã jogando futebol, correndo atrás da bola. Podem convidar outros homens nisso. Tem vaga para todo mundo. E é um ministério da igreja também, toda sexta-feira. O nosso culto de Natal. Gente, importante, duas coisas. Domingo que vem, dia 22, nós teremos a apresentação de Natal das crianças e também do coral. No dia 24, nosso domingo que vem, o culto normal, 5h30. Tá bom? As crianças precisam aparecer aqui 3 horas. Então, pais, ajudem, por favor, chegar no horário. 3 horas. Na terça, quarta-feira, dia 24, nosso culto começará às 6 horas. Não é 4 nem 5h30, 6 horas. E depois nós teremos uma ceia de Natal. A lista já está lá no WhatsApp da igreja. Você pode entrar, assinar o que você quer trazer. Se não quer ficar ali, pode colocar outra coisa. Não tem problema, tá bom? Importante. Gente, você é muito mais importante do que tudo. Você é importante. Não vai dar para fazer nada, vou estar trabalhando, não tem problema. Deus tem sido tão generoso com todos os nossos jantares. Você é importante, sua família é importante. Quer trazer os seus amigos? É importante. Bom, nós vamos estar juntos aqui na quarta-feira. Nosso de virada, dia 20, dia 30, dia 31, tá bom? Começa às 10 da noite. Então, esse é um pouquinho mais tarde e a gente vai ter um coquetel, cada um traz um prato, a gente se junta, celebra, começa o ano adorando ao Senhor. Os jovens vão estar de break durante até o meio de janeiro, mas o pessoal do futebol vai estar aí, a reunião de oração também. Tá bom? Mais alguma vez? As fotos de Natal, quem puder chegar mais cedo para tirar foto, do contrário, vai tirar, vai esperar um pouco mais, mas a gente vai ter aí um estúdio para o pessoal bater foto e bem bonitinho, tá bom? Para a gente poder bater as fotos bonitas. Vamos ficar de pé? Alguém é aniversário dessa semana? Que eu não tenho aqui? Oi? É a próxima, né? Não? Então vamos. Amém, Senhor. Muito obrigado, Pai, por mais um domingo na Tua graça, por mais um domingo, Senhor, na Tua presença. Renova a nossa esperança em Ti, renova a nossa fé, nos fortalece, nos edifica, Senhor, para que possamos transformar a nossa comunidade, para que possamos transformar aqueles com quem nós convivemos, Senhor, no dia a dia, no nosso trabalho, nos nossos estudos. Que sejamos, Senhor, a Tua face resplandecendo sobre a vida deles. Que assim como aqueles pastores viram a Tua glória, glória como unigênito do Pai, que nós possamos fazer com que as pessoas enxerguem também essa glória em nós. Que sejamos como um espelho que reflete a Tua face dia após dia, de graça em graça, de misericórdia em misericórdia. Que o Senhor nos dê a Tua paz, que o Senhor nos leve em paz. Que o Teu Santo Espírito nos acompanhe, que a Tua graça, que a Tua bênção divina nos guie, que a presença de Cristo Jesus em nosso meio nos fortaleça, para que sejamos um testemunho vivo do Teu Evangelho e da Tua graça. Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe.